Bruno Henrique voltou de lesão e teve um desempenho que ninguém esperava, avassalador. Depois, baixou um pouquinho o seu nível de rendimento, o técnico Tite chegou, Cebolinha ganhou a vaga e também jogou muito bem. Como vocês já viram na capa desse vídeo, essa briga por esse setor ali esquerdo do ataque do Flamengo promete ser muito boa, muito interessante. Dois jogadores de qualidade, dois jogadores diferentes entre si, né? Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos falar bastante sobre Cebolinha, sobre Bruno Henrique. Tem muita coisa legal, tá? Vou trazer dados dos dois, vou trazer campinhos aqui, colocando cada um no seu devido lugar, tentando explicar como é que cada um pode ser potencializado, mostrando algumas dinâmicas, alguns encaixes interessantes para vocês. Vamos também desmistificar uma lenda aí que ficou sendo tratada de uma forma não muito bacana, da minha forma de ver, nessa reta final de temporada 2023. Quero reforçar um pouquinho esse assunto, acho que esse é um tema interessante e importante. E também vamos olhar para esses dois jogadores em campo, vamos olhar para o desempenho deles, vamos botar uma lupa no futebol desses dois. Então, esse é um vídeo bastante interessante que eu dediquei bastante tempo, então espero que vocês gostem, vai ser bacana. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Você que já é inscrito, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar aí com os amigos, com as amigas, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, nas redes sociais. Vamos fazer o canal Falando de Tática crescer, galera. Vinhetinha rapidinho na volta. Vamos falar de tática? Antes da gente seguir para o conteúdo, quero deixar um recado para vocês, muito importante. Pense na possibilidade, considere a possibilidade de virar membro do canal Falando de Tática. Os benefícios que você tem em troca são bem legais, você vai pagar uma merrequinha por mês. Não vacila, não perde tempo, vira membro. Tem um grupo de WhatsApp aqui dos membros, a gente troca ideia. É muito legal, a família está crescendo, muito bacana mesmo. E tem também a transmissão tática, daqui a pouco voltam os jogos aí do Flamengo e as transmissões vão voltar, onde eu faço um canal de WhatsApp, os meus comentários táticos em tempo real durante as partidas do Flamengo, tá? Então, é barato, você tem benefícios muito legais em troca, fechado? Então, vira membro, é só clicar aqui no Seja Membro, também tem o link na descrição do vídeo, fechado? Então, vamos falar sobre Bruno Henrique, sobre Cebolinha, sobre essa ótima briga desses bons jogadores que o Flamengo tem para o ataque. Vamos nessa. Vamos falar primeiro, rapidamente, de números na carreira inteira desses dois jogadores. Bruno Henrique, 420 jogos, 134 gols, 72 assistências. Ele tem praticamente uma participação em gol a cada 2 jogos. Jogador muito decisivo, né? Muito efetivo. A gente viu isso no Flamengo, especialmente, desde 2019. Jogador muito importante, muito decisivo. Cebolinha demorou um pouquinho para engrenar no Flamengo. A gente já viu o Cebolinha jogar em bom nível no Flamengo, agora nessa reta final de 2023, mas também no Grêmio, na própria seleção brasileira. Bateu lá no Benfica, não foi um fracasso, mas também não foi um sucesso. O Cebolinha tem 397 jogos na carreira, 87 gols e 56 assistências. Números um pouquinho mais tímidos do que o do Bruno Henrique. Em 2023, Bruno Henrique, que voltou de lesão só em junho, né? E ainda mesmo quando voltou, ainda voltou devagar. O São Paulo fazendo um retorno gradual desse atleta. Depois engrenou e aí jogou uma sequência de jogos. Mas ele jogou 38 jogos, o Cebolinha jogou 64. O Bruno Henrique fez 7 gols, o Cebolinha fez 6. O Bruno Henrique, mesmo com menos jogos, fez mais gols. O Bruno Henrique, de fato, é mais artilheiro do que o Cebolinha. Mas o número de assistências que o Bruno Henrique costuma ir bem, dessa vez foi bem abaixo, deu só 2, e o Cebolinha deu 10. Esses números do Cebolinha ficam um pouquinho inflados, entre muitas aspas, pelos escanteios, né? Então, assim, não é demérito do Cebolinha, mas é bola parada, não é jogada criada. Mas é claro que ele tem mérito de bater bem na bola, bate muito bem esse escanteio lá pelo lado esquerdo, que ele bate fechadinho, bate forte, uma bola tensa, com efeito, e encaixa ali na cabeça dos companheiros. E por isso até esses números de assistências dele estão bem altos em 2023. Muito bom o número de assistências, 10 assistências por uma temporada, é ótimo. Dribles certos, Bruno Henrique 1.7, o Cebolinha 2.3. O Cebolinha tem mais drible curto, né, do que o Bruno Henrique, e aí essas plataformas de estatísticas, né, mesmo por mais apuradas que elas sejam, eu entendo que elas possam interpretar alguns dribles do Bruno Henrique, que ele só dá o tapa e ganha as costas do adversário, não como um drible, assim como uma arrancada, né? Então, essa forma do Bruno Henrique driblar, através desse tapa longo, através dessa forma de ganhar as costas do adversário, sem o drible curto, sem o driblinho, né, vamos dizer assim, acho que pode ser interpretado em algumas situações pelas plataformas de estatísticas não como um drible, assim como uma arrancada, né? E até por isso o Bruno Henrique um pouquinho abaixo do Cebolinha nesse quesito. Em finalizações certas, eles estão
rigorosamente empatados em 2023. Agora vamos falar um pouquinho sobre estatísticas defensivas, porque muito se falou sobre uma questão de que o Bruno Henrique defendia pior do que o Cebolinha, que a presença do Cebolinha no time titular se justificava pela parte defensiva, e eu sinceramente nunca entendi, nunca vi, nem no campo de jogo e nem estatisticamente, qual era o embasamento disso. E vou provar aqui para vocês que, de fato, essa é uma afirmação que não tem fundamento nem estatístico e nem olhando para o campo de jogo. Cortes por jogo, Bruno Henrique 0,7, Cebolinha 0,2. Entendo que deva ter a ver um pouquinho com a capacidade que o Bruno Henrique tem de cortar de cabeça. Então o Bruno Henrique fica ali no primeiro pau, nos escanteios dos adversários, e corta muito essa bola de cabeça por ser alto, por ter boa impulsão, e acaba tendo um pouquinho inflado, vamos dizer assim, o seu número de cortes, especialmente em relação ao Cebolinha, que não tem essa situação, né? Desarmes rigorosamente empatados, um desarme por jogo para cada um. Interceptações, o Bruno Henrique um pouco abaixo, os dois interceptam bem pouco. Vamos olhar aqui como é que o Cebolinha intercepta melhor. Existe uma situação que deixa o Cebolinha mais confortável para interceptar. Duelos defensivos ganhos, 1,88 do Bruno Henrique, 1,77 do Cebolinha, bem próximo o número aí, e o Bruno Henrique até um pouquinho na frente do seu concorrente aí. Recuperações no campo do adversário, o Bruno Henrique até abaixo do Cebolinha. Esse número me surpreendeu um pouquinho, porque o Bruno Henrique, eu percebo o Bruno Henrique como um cara que salta pressão melhor do que o Cebolinha, anda melhor para frente. O que eu entendi, o que eu pude tirar de conclusão desse número? Como o Bruno Henrique acaba botando muito o pé na bola e a bola sai para a lateral, ele não retoma a posse. Quando ele salta a pressão, ele bloqueia muito o lançamento, bloqueia muito passe, bloqueia passe longo, mas ele de fato não retoma a posse de bola para o Flamengo, né? Ele só atrapalha ali aquela evolução do adversário. E aí isso não é considerado recuperação. O Cebolinha já tem um pós-perda um pouco melhor do que o Bruno Henrique, acaba recuperando de fato a posse de bola. Então, nesse sentido, o Cebolinha tem números melhores de recuperações no campo do adversário. Faltas, o Bruno Henrique usa bem mais o corpo, é muito mais físico para fazer falta, exagera um pouquinho na dose às vezes, então tem um triplo de faltas por jogo do Cebolinha, 1,48 contra 0,55. Duelos aéreos ganhos, não é nenhuma surpresa que o Bruno Henrique é muito forte nesse tipo de jogada, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e o número dele também é 3 vezes maior em duelos aéreos ganhos do que o do Cebolinha, 1,54 contra 0,46. Ações bem-sucedidas por jogo, os dois praticamente empatados, o Bruno com 21,4 ações bem-sucedidas por partida e o Cebolinha com 21,8. Vamos olhar aqui para o campinho agora. O Flamengo do Tite joga no 4-3-3 e, de fato, esse esquema ajuda quem é mais ponta a ponta. O Cebolinha é mais ponta a ponta do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz bem a ponta, tem um jogo de espaço de força muito bom, de 1 para 1, mas ele não é um ponta puro. Também joga de segundo atacante, se sente confortável jogando um pouquinho mais por dentro, pisando mais na área. Então o Cebolinha é potencializado pelo esquema, pelo encaixe, até com o Pedro. Por que com o Pedro? Porque quando o time entra em último terço, o Pedro fica muito com a área para ele ali. Isso é uma característica do Pedro como centroavante. A área tem que ser muito dele. Né? Vocês estão entendendo quando eu digo que a área tem que ser dele. É óbvio que os outros jogadores vão pisar na área também, vão entrar. Mas o Cebolinha, enquanto um ponta mais de pé na linha, enquanto um jogador que é mais finalizador de média distância, que vai fazer esse movimento de fora para dentro, essa diagonal para dentro, para finalizar, ele não vai concorrer tanto por esse espaço com o Pedro quanto o BH. Então, tem um encaixe melhor aí. Em organização defensiva, quando o time está em bloco médio, bloco baixo, o Cebolinha é que basta nessa segunda linha, e aí a gente vai ter o Pedro com a Arrascaeta sobrando mais avançados, né? Então, nesse sentido, o Cebolinha, por não ser tão agudo e não terminar jogadas tão para a profundidade quanto o Bruno, ele tem um pouco mais de facilidade de recompor, o que não quer dizer que o Bruno não recompõe. Isso quer dizer que o Bruno é um pouquinho mais sacrificado, é um pouquinho mais sacrificante para o Bruno, por ele ser um jogador mais de profundidade, mais agudo, e até também por ter 6 anos a mais e uma cirurgia de joelho aí muito pesada que ele passou, né? Olhando para o Bruno, também nesse 4-3-3, né? Como a gente já falou, o encaixe não é o ideal para ele, funciona melhor o encaixe tático e até de parceria com o Pedro para o Cebolinha. Por quê? Porque o Bruno vai dividir um pouquinho mais essa área com o Pedro. Isso é um problema? Em algumas situações não, em muitas situações não, né? Quando a bola estiver rodando do lado direito, é importante ter um extremo que vai te entregar ali um jogo aéreo também, que vai ser mais um cara a pisar na área, que vai empurrar essa última linha para trás, que vai preocupar os zagueiros. Então, não chega a ser algo ruim, né? Mas, de fato, o encaixe com o Pedro
é melhor para Cebolinha e até para o próprio Luiz Araújo do que para o Bruno Henrique, que é um jogador que faz mais esse segundo atacante, né? Para o Bruno voltar na segunda linha, como eu já falei, é um pouquinho mais sacrificante. Isso não quer dizer que ele não volte e que ele não tenha boas ações defensivas quando baixa nessa segunda linha, como a gente vai ver daqui a pouquinho nos vídeos, nas imagens. O mundo ideal para mim, com o Bruno Henrique em campo, é o Arrascaeta baixar nessa segunda linha e ter o Bruno Henrique como esse cara ao lado do Pedro. Isso por quê? Primeiro, para sacrificar menos o Bruno, né? Para ele poder estar um pouco mais fresco para os momentos com bola, para os momentos ofensivos, especialmente para transição ofensiva. Por quê? Na transição ofensiva, quando o Flamengo for fazer ataques rápidos e essa bola chegar no Arrascaeta, ou em qualquer outro meia, mas eu coloquei aqui o Arrascaeta como um bom exemplo, como um cara que é um bom lançador, né? O Bruno Henrique tem muito mais do que o Cebolinha, por exemplo, esse ataque às costas da última linha do adversário. Então, o Bruno é um cara que o Flamengo, quando tiver em transição e for atacar rápido, ele vai fazer esse movimento de facão muito mais do que o Cebolinha. Ele já estando mais avançado no campo de jogo, com o Arrascaeta mais baixo, vai acontecer essa situação aqui, ele receber essa bola aqui nas costas da última linha, passe do Arrasca, pode ser também do Pulgar, enfim, do próprio De La Cruz, mas o Bruno vai entregar mais isso. Mas para isso o Arrasca teria que baixar na segunda linha. A gente sabe que isso não é uma realidade tão viável e tão factível. O Arrasca não tem conseguido fazer esse movimento aí de baixar essa segunda linha de defesa do 4-4-2 em bloco médio e bloco baixo. Para poder potencializar o Bruno Henrique como parceiro do Pedro, não digo nem parceiro como dupla de ataque, mas mesmo nesse 4-3-3, o que é importante fazer? E isso é algo que já tem sido feito pelo Tite. O Pedro baixar um pouquinho mais em apoio aqui, para participar mais do jogo, pegar mais na bola, e aí acontecer a dinâmica de terceiro homem, com esse passe vindo, por exemplo, do Pulgar para o Pedro achando um outro passe para trás, num Gerson, num De La Cruz, num Arrascaeta, e essa bola entrando nas costas da última linha para o Bruno poder fazer esse movimento de facão. Como eu já falei, o Bruno tem muito mais esse movimento de facão do que o próprio Cebolinha. O Cebolinha gosta de receber essa bola no pé e partir para um contra um. O Bruno também recebe no pé para o contra um, mas tem bem mais do que o Cebolinha esse movimento de romper nas costas do adversário. Então, essa seria uma forma bem interessante de potencializar Pedro com Bruno Henrique, o Pedro servindo de apoio para a dinâmica de terceiro homem e o Bruno recebendo lá nas costas. Nesse segundo semestre, que Bruno Henrique e Cebolinha brigaram por essa vaga aí nessa ponta esquerda desse 4-3-3, muito se falou que o Cebolinha teria mais condições de defender do que o Bruno Henrique. A gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do Bruno Henrique ser um jogador mais agudo, de para ele ser um pouco mais difícil de baixar na última linha. Isso não quer dizer que necessariamente ele defende pior, ou que ele não recompõe, como muita gente fala, ou que o Cebolinha recompõe mais do que ele. De fato, a gente já viu que é um pouquinho mais fácil para o Cebolinha recompor porque ele não é um jogador tão agudo, porque ele é mais jovem. Mas eu também pergunto para vocês uma coisa. Será que quando o Cebolinha baixa nessa segunda linha de marcação do 4-4-2, só estar ali já vale? Só recompor já vale? Será que não tem que estar ali e ser eficiente? Tem dois cenários ali pro Cebolinha em que ele consegue, num deles ser um pouquinho mais eficiente, no outro já nem tanto. Eu quero mostrar isso para vocês nas imagens e a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa história aí. Então, olha só essas imagens. O Cebolinha tem um bom pós-perda, então ele perde esse duelo aqui, ó, e ele vai já brigar pela bola. Mas, como ele não é um jogador tão forte assim, quando ele tem que duelar em posição física, em força, ele acaba perdendo muitas vezes, tá? Então, em comparação especialmente ao Bruno Henrique, né, que é um jogador muito forte, o Bruno Henrique é mais capaz de ganhar duelos desse tipo do que o próprio Cebolinha. Quando dizem que o Cebolinha recompõe muito mais do que o Bruno Henrique, isso também não me parece uma verdade absoluta, porque a gente percebe algumas vezes o Cebolinha demorando um pouquinho mais para recompor. Não digo demorando mais do que o próprio Bruno, mas às vezes demora. E é normal, às vezes, o extremo, o ponta, que está lá perto da área do adversário, demorar um bocadinho, porque é muito campo para percorrer. Então o próprio Cebolinha também não é o suprassumo da recomposição. E às vezes, até quando recompõe, não é tão enérgico nas abordagens defensivas. Vocês viram aqui agora que ele não faz a abordagem com tanta energia assim, prefere permitir que o adversário progrida para deixar para um companheiro fazer essa abordagem. Não me parece a melhor decisão, mas é assim que ele procede defensivamente, tá? Qual é a dificuldade do Cebolinha? Dificuldade de defender as costas. O Cebolinha não tem muita facilidade nesse tipo de jogada. Não é o forte dele defender as costas. Então, quando ele avança um pouquinho mais, quando o Flamengo às vezes está até nesse 4-3-3 que está desenhado aqui, ó, tá? Muitas vezes o Flamengo está nesse 4-3-3, às vezes ele está até numa primeira linha com o Arrascaeta e com o Pedro. Quando ele avança um pouquinho mais, ele tem dificuldade de fechar a linha de passes e de defender as costas. Então, isso aqui, ó, tá? E aí ele vai tentar recompor, até consegue muitas vezes, tá? Mas ele tem essa dificuldade. Aqui ele conseguiu de fato recompor.
o adversário teve que tocar a bola para trás, tá? Mas nem sempre é assim. Olha só essa jogada aqui. E ele voltando, recompondo. E aqui ele tá bem baixo, tá? E esse é o cenário melhor pro Cebolinha, na minha visão. Quando ele consegue realmente baixar e tá mais baixo, tá mais próximo até da própria primeira linha e olhando o jogo de frente, porque aí ele consegue interceptar. Vamos olhar de novo aqui esse lance? Ele tá, por alguma circunstância, um pouco mais baixo. O Ayrton Lucas teve que avançar, avançou, ele acabou fazendo essa troca com o Ayrton Lucas, guardou aquela posição ali e tá vendo o jogo de frente. E aí ele tem muita capacidade de interceptar aqui. Bem verdade que esse passe foi bem ruim, né? Que foi facilitado pelo adversário, mas ele de fato se sente mais confortável nesse tipo de situação. Então, para o Cebolinha ser um pouquinho mais efetivo na marcação, ele tem que estar um pouco mais baixo, tá? Eu vou mostrar mais lances desse tipo aqui para vocês. Olha só, aqui ele vai saltar pressão, aí ele entende que a melhor opção é ele baixar. Eu tô aqui na frente dele, eu vou me tirar aqui da frente dele. Vou para cá, senão eu vou atrapalhar a visão de vocês. Ele entende que é melhor ele correr para trás, ele baixa aqui, e aí ele olhando de frente, já mais baixo, já mais até próximo da última linha de defesa, como eu já tinha falado, ele consegue fazer essa interceptação aqui. Final de jogo aqui contra o Bragantino, o Flamengo defendendo o resultado, e o Cebolinha muito preocupado em estar defensivamente presente e conseguindo fazer essa interceptação. Tá? Então esse para mim é o cenário mais adequado para o Cebolinha. Ele consegue muitos desarmes aqui, por trás, pelas costas do adversário. Ele é muito bom nisso. Esse tipo de situação que a gente acabou de ver aqui agora. Vamos olhar de novo aqui, ó. Ele aborda bem por trás, sem fazer a falta. E depois ele vai tentar uma jogada aqui em último terço. Aqui, ele tomando a bola nas costas de novo. A bola passando nessa janela entre ele e o Gerson, né? Dificuldade que ele tem de fechar a linha de passe e de defender as costas, tá? Isso realmente é uma dificuldade que ele tem. E aqui ele de novo fazendo interceptação, tá vendo? Vendo o jogo de frente, a distância entre ele e o portador da bola um pouquinho maior, é onde ele se sente mais confortável, tá? Então, é aqui que ele vai bem. Aqui de novo o desarme pelas costas, uma situação que ele vai bem também. E aqui, uma dificuldade que ele tem de novo de defender as costas. Eu vou sair aqui de novo do quadro, vou me mudar de posição aqui, porque eu estou de novo na frente dele. A bola entrou aqui para o ponta do Fortaleza, e aí ele demora a perceber o adversário fazendo esse movimento aqui de ganhar as costas dele. Olha só. Então o adversário vai ganhar aqui as costas dele e vai conseguir progredir. Isso é uma dificuldade do Cebolinha. Ah, o Cebolinha não serve para nada, o Cebolinha é bagre, o Cebolinha é horrível. Não. Isso é uma dificuldade que ele tem e a gente precisa normalizar a dificuldade que o jogador de futebol tem. Isso é normal, faz parte, tá? Não precisa achar que o jogador é o pior jogador do mundo porque ele tem uma dificuldade. Todos os jogadores apresentam deficiências e essa é claramente uma deficiência do Cebolinha. Então esse aqui quase foi um gol, só não foi uma jogada mais perigosa porque esse passe aqui saiu errado e porque o Luiz Araújo estava bem ligado ali nessa marcação, se antecipou e fazia a interceptação. Essa dificuldade do Cebolinha foi inclusive determinante para um resultado do Flamengo, que foi a derrota lá na Arena da Baixada, em que ele de fato acabou não conseguindo defender as costas. O Ayrton Lucas é atraído aqui para essa faixa central de campo. Eu vou até puxar um pouquinho mais a imagem para cá, porque o Cebolinha vai aparecer nesse lado direito aqui. O Ayrton é atraído para cá e o Cebolinha é quem vai fazer, em tese, essa cobertura do Ayrton. Mas o Cebolinha está olhando só para a bola, está olhando só para o Fernandinho. E esquece de cuidar do adversário que está passando nas costas dele. O que acontece? O passe entra exatamente nesse setor e a sequência é o gol do Atlético, da vitória do Atlético lá na Arena da Baixada. Ah, Rafa, você está demonizando o Cebolinha? Não estou demonizando ninguém. Faz parte da vida do jogador ele falhar, ele ter dificuldade, ele ter adversidade. E, eventualmente, essa dificuldade que esse jogador tem, essa fragilidade que ele tem no jogo dele, pode sim ser determinante para um resultado. E isso também não quer dizer que ele não serve para nada e que ele não pode ser jogador do Flamengo. A gente viu o Cebolinha entregar um futebol de muito bom nível nessa reta final aí de 2023. Vamos dar uma olhadinha agora para o Bruno Henrique marcando. E vamos tentar entender e descobrir se essas críticas à parte defensiva do Bruno Henrique de fato procedem. Então, como eu já tinha falado, o Bruno é um cara que se sente muito mais confortável, de fato, andando para frente do que para trás, saltando pressão. Então, olha como é que ele bota o pé nessa bola, a bola vai voltar para a posse aqui do adversário, do Atlético Mineiro no caso, né? E ele faz mais uma interceptação de passe. Como eu falei para vocês, ele não costuma ficar muito com a posse, mas ele atrapalha muito, incomoda muito e não permite o adversário progredir no campo de jogo, né? Então a gente está vendo ele aqui mais uma vez, a bola vai rodar aqui para esse lado direito, ele jogando pela direita contra o Atlético e ele fazendo falta. A gente viu que ele faz o triplo de faltas que o Cebolinha por jogo,
porque de fato ele às vezes exagera um pouco na dose. É um jogador forte que tenta usar a sua força física, a sua altura, o seu porte para se impor fisicamente e às vezes exagera um bocadinho na dose. Aqui a gente vai ver ele recompondo. Isso aqui é um belo recado para quem fala que o Bruno não recompõe, né? Recompondo, desarmando o Arana, quase desarmando o Arana, deixando o Arana desconfortável. Aqui de novo, né, o contra-ataque aqui do Atlético, ele recompondo aqui de novo para incomodar o Arana sendo obrigado a voltar e ele fazendo a falta, mais uma vez passando um pouquinho da dose. Aqui ele mais uma vez saltando pressão, tentando incomodar, já pelo lado esquerdo, já no segundo tempo. Aqui ele vai ficar um pouquinho para trás, mas ele tenta buscar aqui, correr atrás do prejuízo e tenta recompor. Então, assim, não dá para dizer que ele não recompõe, gente. Desculpa, mas isso não procede, né? Isso não procede, tá? Aqui ele tentando saltar pressão e conseguindo botar a perna aqui na bola, o pé na bola para incomodar. Mais o salto de pressão dele aqui. E aqui ele de novo baixando aqui contra o América Mineiro. Gente, o Flamengo teve um problema de bloco alto de uma forma geral, um problema coletivo de bloco alto, tanto no jogo contra o América Mineiro quanto contra o Atlético Mineiro. Os dois mineiros aí que o Flamengo enfrentou na sequência. O time teve problemas de bloco alto de uma forma geral, foi um problema coletivo. Eu até fiz um vídeo sobre isso recente, falando sobre essa dificuldade que o Flamengo teve de marcar alto durante a temporada inteira de 2023 e pessoalizar essa crítica no Bruno Henrique é muito errado. Isso foi um problema coletivo que nenhum técnico conseguiu consertar, muito por conta até de escolhas dos próprios técnicos, de estrutura de bloco alto, da forma como o time subiu o bloco alto, né? Então, não tem a ver com um jogador em especial, muito menos esse jogador sendo o Bruno Henrique, tá? Então, olha aqui, baixando, ele até chega um pouquinho atrasado nessa aqui, perde esse duelo, mas ele tá lá bem baixo, tentando incomodar, e depois ele até faz o desarme, né, no segundo momento. Olha ele aqui de novo, fazendo essa abordagem, 1 contra 1 defensivo, vai ganhar, a bola vai bater nele, vai sair para escanteio, inclusive vai comemorar bastante, tá? Aqui ele perdendo a bola e recuperando de novo. Cebolinha, como eu já falei, até melhor nesse pós-perda do que o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique também tem um bom pós-perda, também vai correr atrás do prejuízo, especialmente quando ele mesmo perde a bola, né? Aquele sentimento de culpa, ele vai correr atrás dele do prejuízo e ali ele faz mais uma falta. O Bruno realmente, de vez em quando, acaba exagerando um pouco na dose, mas essas faltas às vezes também são importantes, são faltas táticas, né? A famosa falta tática que impede o jogador adversário de evoluir e ele não faz uma falta violenta, muitas vezes ele não toma um cartão e para o jogo, o que não deixa de ser vantajoso para o Flamengo. A verdade é que o Flamengo está muito bem servido nesse setor, são dois bons jogadores, cada um com suas características, né? Eu vejo o Bruno como um jogador mais completo, por quê? Porque eu acho que o Bruno entrega indicadores de desempenho diferenciais para pontas. Então o Cebolinha vai ter um bom contra um, o Bruno Henrique também tem, o Bruno Henrique entrega mais gol, entrega duelo aéreo, que já é bem mais raro para extremo, para ponta. O Bruno Henrique é um jogador mais decisivo, mais efetivo. Isso não quer dizer que o Cebolinha não seja bom. É um ótimo jogador, muito técnico, de muita habilidade, bom contra um, finaliza bem de média distância, entrega também um futebol de bom nível, também contribui bastante. Então o Flamengo está bem servido. Essa briga promete ser muito boa. Dor de cabeça ótima para o Tite. Espero ter esclarecido também um pouquinho essa questão do Bruno Henrique defendendo. Esse discurso aí que o Bruno Henrique defende mal, desculpa, mas não cola. Não tem fundamento, tá? Não caia nesse discurso aí. E outra coisa, eu vou pedir um favor para vocês aqui, hein? Já falei um pouquinho em outras oportunidades sobre essa questão, e aí teve gente que chegou aqui nos comentários e falou assim: ah, mas eu acho que o Cebolinha recompõe mais. Meu amigo, minha amiga, eu acabei de mostrar para vocês com dados e com imagens, né? Com a bola rolando, que isso não tem fundamento. Então, se você chegar aqui e falar nos comentários que você acha porque você acha, ah, mas por que você acha? Ah, porque eu acho. Desculpa, mas isso se chama terraplanismo futebolístico. E aí não dá, né? Então é isso. Comenta aqui quem que você acha que deve ser o titular. Você acha que o Flamengo está bem servido nessa posição? Acha que tem que contratar mais alguém para essa posição? Quero saber de vocês o que vocês acharam desse conteúdo, quais são os comentários que você tem acerca desse tema. Quero ler vocês aqui para a gente ter um debate saudável, bacana e embasado. Tá certo? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela audiência, pela parceria. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo e eu fui.